Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. A leitura será feita nos versículos 50 a 53. Evangelho de Lucas, 24, 50 a 53. Amém? Evangelho de Lucas, 24, 50 a 53. Diz assim a palavra de Deus. Depois Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, meu Deus, pelo acesso aos Escritos Sagrados. Nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra foi inspirada por Ti, Espírito Santo. E é na dependência do Senhor que eu estou aqui nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus, impactando a nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa compreensão. Tire as vendas dos nossos olhos e que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Determina a Tua vitória, Senhor, nesta noite. Quebranta-nos na Tua presença. Realiza, Espírito Santo, porque quando o Senhor age não tem resistência. Não tem nada que possa ser uma barreira, e nós queremos, Espírito Santo, Teu ministrar aqui. Estamos sedentos de Ti. Venha nos alimentar, venha impactar o nosso coração. Deus, que em nome de Jesus nós possamos sair daqui com um novo propósito, um novo direcionamento do Teu coração para o nosso coração. Repreende em nome de Jesus toda a artimanha do inimigo e tudo aquilo que ele queira fazer para impedir este momento. Derruba por terra em nome de Jesus. Fala conosco, no poderoso nome de Jesus que lhe pedimos. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, o título da mensagem desta noite é Razões para a Ascensão de Jesus. Razões para a Ascensão de Jesus. No calendário cristão, quinta-feira, nós celebramos a ascensão de Cristo. Jesus ressuscitou no dia da Páscoa, quando os judeus celebravam a Páscoa, e 40 dias depois, ele foi assunto aos céus. Então, quinta-feira, 40 dias pós-celebração da Páscoa. Quando ele sobe, ele envia o Espírito Santo. Depois de 10 dias que ele sobe aos céus, nos 50 dias depois da ressurreição, por isso penta, vem a descida, a manifestação do Espírito Santo. Mas nós vamos hoje então refletir sobre essa doutrina, que é a doutrina da ascensão, e muito pouco falada às vezes. Você já ouviu falar muito sobre o nascimento de Jesus, você já ouviu falar sobre o ministério de Jesus, aquilo que ele fez, aquilo que realizou, sobre o discipulado dele caminhando ali com os 12 que ele escolheu, sobre a ressurreição de Cristo e até mesmo sobre a manifestação do dia de Pentecostes. Mas nós falamos muito pouco sobre a ascensão de Cristo. E diferente dos sermões que normalmente eu gosto de pregar, de pegar um texto e expor aquele texto, hoje, fortalecendo essa visão doutrinária da ascensão, nós vamos ver vários textos bíblicos para aplicar as verdades que envolvem a doutrina da ascensão. E eu creio que a motivação do meu coração e do seu coração, ao sairmos daqui, deve ser essa dos discípulos, porque intencionalmente Jesus preparou esse momento, que é o momento da ascensão. Veja que Jesus os direcionou até Betânia, ele sabia que ele seria assunto aos céus, e ele prepara os discípulos, ele leva para esse momento, e eles são tomados de adoração. Jesus os abençoa. Eu fico imaginando esse momento, me emociono de pensar. Já pensou? Se nós estivéssemos ali junto com Jesus, de repente ele ministra uma bênção, ele estende as mãos. Imagina, pastor Emerson, fazer parte desse momento, estar ali com Jesus, ele estende as mãos, abençoa os seus discípulos, vai subindo
até desaparecer entre as nuvens, declarando bênçãos sobre a vida deles. Eu creio que foi um momento magnífico e impactante a ascensão de Jesus. Agora vejam, irmãos e irmãs, que era um momento, de alguma forma, de despedida. Jesus estava voltando para a casa do Pai, e os discípulos, ao invés de serem tomados de tristeza, eles são tomados de alegria. Diz o texto que o coração deles se alegrou. E eles voltaram para Jerusalém, e eles foram fazer o quê? Adorar ao Senhor. E o texto, ele nos dá a ideia de que eles estavam com frequência no templo, adorando ao Senhor. Eles perseveravam em adoração. E o desejo do meu coração é que eu e você sejamos tomados de uma alegria tal, refletindo sobre as verdades da ascensão, que nós vamos sair daqui impactados, com júbilo para uma semana e uma vida de adoração ao Rei dos Reis que ressuscitou e subiu aos céus. E eu quero refletir então com você sobre algumas verdades da ascensão de Jesus. Porque essa é uma verdade que o povo cristão sempre reforçou. No documento mais antigo que nós temos do cristianismo depois da Bíblia, que é o Credo dos Apóstolos, nós temos citada lá a ascensão de Cristo. Ele morreu, foi sepultado, ele subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Subiu aos céus, está assentado de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia há de vir julgar os vivos e os mortos. Hoje ele é advogado, mas um dia virá como juiz. Jesus, ele esteve aqui, nasceu como qualquer criança, ele cresceu, aos 12 anos, já debatia com os homens da lei, os sábios, os entendidos de sua época. Ele iniciou seu ministério aos 30 anos, 3 anos e meio mais ou menos, exerceu seu ministério, apresentou como Messias que haveria de vir. Ele é morto e ele ressuscita ao terceiro dia. E 40 dias depois, ele sobe aos céus. Ele volta para a casa do Pai. Por que razão? Quais são as razões da ascensão? E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que Jesus, ele subiu aos céus porque ele precisava voltar pessoalmente à presença do Pai. E por que voltar pessoalmente à presença do Pai? Porque ele havia cumprido a sua missão. Jesus cumpriu a orientação que o Pai havia dado a ele. Em João 16, versículo 28, ele diz assim: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Ele volta para o Pai porque ele cumpriu a sua missão. João 17, 4, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, Pai, eu tornei o Senhor conhecido na terra, eu operei milagres, foram manifestados poder aqui, pessoas foram libertas, endemoniados foram libertos, muitos foram curados, a tua glória foi manifesta, o Senhor se tornou conhecido através de mim. Eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, te glorifiquei, Pai, cumpri a minha missão. E aí ele diz: consumando, finalizando a obra que me confiaste para fazer. Na cruz do Calvário, as últimas palavras de Jesus, quais foram? Tetelestai, está consumado. Senhor, está pago. Cumpri aquilo que o Senhor me ordenou. Jesus poderia muito bem ter simplesmente morrido e pronto, ele voltado para o Pai. Mas ele não agiu dessa forma, ele ressuscitou. O berço está vazio, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado porque Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e ele foi assunto aos céus. Ele poderia muito bem ter ressuscitado e de imediato subido aos céus, mas ele fica um tempo para que aqueles que o viram sendo morto, sendo sepultado, que conviveram com ele,
percebessem que ele de fato era a mesma pessoa, com provas incontestáveis. Dias desses eu estava ouvindo uma ministração de um pastor chamado Tassos Licurgo, e ele estava dizendo que o livro mais confiável, quando analisado pela ciência em todo o mundo, é a Bíblia. Nós temos mais de 5.580 exemplares manuscritos espalhados por todo o mundo. Porque muitas vezes, aqueles que vão pelo caminho do ateísmo dizem assim: cristianismo não combina com ciência. Ele disse: é o contrário. Não precisa ter medo. Tudo aquilo que a ciência vai fazendo e agindo só vai confirmando a palavra de Deus. E eu e você temos provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. Ele veio em carne, habitou entre nós. Ele cumpriu o pacto da graça, o pacto da redenção, morrendo no nosso lugar. Jesus, ele voltou para a casa do Pai. E o que isso tem a falar ao meu coração, ao seu coração? Um dia, o nosso tempo aqui também vai acabar. Deus tem uma missão para cada um de nós. De acordo com o Salmo 139, Ele já determinou todo o nosso tempo de vida. E eu e você não podemos viver de forma irresponsável. Nós temos que viver de acordo com a missão que o Pai confiou a nós. Um dia, eu e você vamos voltar para a casa do Pai. Como o salmista, no Salmo 23, versículo 6, ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, para todo sempre. A bondade e a misericórdia do Senhor é sobre a vida daqueles que o temem. Mas um dia, eu e você estaremos eternamente com Cristo. Nós vamos reinar juntamente com Cristo. E isso é um privilégio fantástico, porque Jesus, ele poderia ser herdeiro do trono sozinho, mas ele divide a herança conosco. Nós vamos reinar juntamente com ele. E eu e você devemos viver aqui na esperança do reencontro. A Bíblia diz no Salmo 116, versículo 15, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quem são esses santos? Você e eu, que temos Jesus como Salvador. Santo, a Bíblia, quando se refere aos santos, não é alguém perfeito. Observe a primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo usa muito essa expressão quando ele escreve aos crentes. Ele escreve aos crentes que estão lá em Corinto, ele fala aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos aqueles que invocam o nome do Senhor, Senhor deles e nosso. Aos santos, aqueles que foram santificados por meio de Cristo. E esse é um processo que acontece na nossa vida. Desde que nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus, nós somos chamados para uma vida de santificação. Sabe, irmãos e irmãs, eu fico pensando, quando Jesus chegou no trono da graça, na sala do trono de Deus, eu imagino que teve festa. O Filho de Deus retornando para casa. Eu creio que será assim. O dia que nós chegarmos lá, vai ter festa. Alguns vão ficar chorando aqui, outros talvez até celebrando, mas nós vamos receber festa se temos Jesus como Salvador. E essa é uma verdade produzida pela ascensão de Cristo, que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Deus tem uma missão para cada um de nós. Mas quais são as razões da ascensão de Cristo? Primeiro, que ele voltou pessoalmente porque ele cumpriu a sua missão. Segundo, Jesus subiu aos céus para ser entronizado como rei. Ele subiu para assumir o trono. Ele subiu para ser exaltado. Porque depois da humilhação vem a exaltação. Nós podemos nos lembrar da cena da crucificação. A pior de todas as humilhações. Jesus se submeteu, mas Deus o exaltou. Pedro, quando ele prega Atos 2, ele fala um pouquinho sobre isso. Mas antes mesmo de Jesus vir, Deus usou o profeta Daniel para falar sobre isso que aconteceria. Ele diz lá em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14: e eu estava nas minhas visões da noite, Deus falando com o profeta Daniel, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias,
e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Qualquer rei, ele tem um tempo de reinado. É só você ler o livro dos reis, quantos reis ali foram assumindo o reinado em Israel. Mas o texto diz que esse reinado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, é um reinado eterno que nunca terá fim. Agora, irmãos e irmãs, imaginem a festa de celebração da coroação do Filho do Criador do Universo. Foi algo fantástico. Esses dias eu estava lendo uma reportagem sobre a coroação do que era Príncipe Charles, agora Rei Charles. O Reino Unido investiu 72 milhões de euros naquela celebração da coroação de um rei, de uma nação. Você imagina o que deve ter acontecido lá no trono da graça, na sala do trono de Deus, quando Jesus chegou para ser entronizado, coroado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Algo com pompa e circunstância. Eu creio que um dia, quando nós chegarmos lá, eu não sei como que é gravado no céu, né? Mas eu penso que nós vamos poder assistir essa celebração que deve ter sido fantástica. A coroação de Jesus. Ele entronizado. Ele sendo exaltado. O Filho de Deus em glória. Se em uma cerimônia de um presidente que é empossado, de um rei, tem um protocolo, tem festa, tem pompa e circunstância, imagina a coroação do Filho de Deus. Algo magnífico deve ter acontecido. E sabe, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 9 a 11, ele diz assim: pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse nos céus e na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome. Quando eu e você usamos o nome de Jesus, enfermos são curados, endemoniados são libertos, há poder no nome de Jesus. Deus o exaltou sobremaneira. E eu e você precisamos caminhar, nos apropriando desta verdade. Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 28, versículo 18, ele relata a fala do próprio Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E sabe o que isso fala para mim e para você? Que nós vamos reinar juntamente com Cristo. Os privilégios que o Senhor tem na sala do trono, um dia eu e você teremos o privilégio do nosso irmão mais velho, porque eu e você fomos adotados mediante o sacrifício de Cristo, e isso é privilégio. Jesus subiu aos céus, porque ele cumpriu a missão, mas ele subiu aos céus para ser entronizado, coroado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Razões da ascensão de Cristo. Terceira verdade que eu quero compartilhar com você, e hoje o sermão não tem só 3 tópicos, né? Tem algumas verdades aqui que eu quero compartilhar com você. Jesus subiu aos céus para enviar o Espírito Santo. João 14, 16 a 17 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Os discípulos, eles estavam angustiados. Eles tinham o direcionamento de Jesus com eles ali por 3 anos e meio. Agora Jesus está deixando a eles. Eles parecem que se sentem perdidos, sem norte, sem rumo, desorientados. E Jesus diz: eu vou enviar outro Consolador. Vocês não estão ficando órfãos. E ele continua: a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis,
porque Ele habita convosco e estará convosco. Irmãos e irmãs, que privilégio. Jesus sobe e depois dele tomar assento no trono, talvez o primeiro ato dele seja enviar o Espírito Santo. E eu e você temos a presença do Consolador. Quando houve a descida do Espírito Santo lá em Atos 2, o povo estava reunido, 160 pessoas, eles estavam no cenáculo, no lugar de cear, de comer. De repente, vem um som, imagina, mas um som forte, não é igual esse soprinho meu aqui não, um som forte, de um vento impetuoso, e eles veem línguas como de fogo, sendo distribuídas sobre cada um deles, e eles começam a falar as grandezas de Deus. Sabe, o texto não diz o que eles falavam, diz que eles falavam as grandezas de Deus. Mas esse Deus grandioso, como nós entoamos aqui, com grande é o meu Deus, não tem outro Deus. Ele governa todo o universo. Imagino que eles começaram a proferir isso. Deus, tu és santo, bendito, perfeito, não há Deus como o Senhor. Deus que honra a palavra, promete e cumpre. Eu creio que foi tomado aquele ambiente de uma unção tal do Espírito Santo, que eles percebiam a presença do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, acho que todos nós já participamos de momentos como esses, que nós somos quebrantados pelo Espírito Santo. Hoje, enquanto nós louvávamos, eu vi algumas pessoas chorando, no momento de oração. Quem faz isso? Irmãos e irmãs, por mais que nós queiramos, por mais que a gente como pastor queira usar técnicas de persuasão aqui, uma hora cai no descrédito. Mas quando o Espírito age, não tem quem pode resistir. E Ele quebranta o nosso coração. O Espírito Santo ensina toda a verdade. Ele direciona, Ele guia, Ele ensina todas as coisas. E eu e você podemos ser habitados por Ele, aquele povo. Eles foram tomados pela presença do Espírito Santo. De repente, a multidão que estava em volta, percebendo aquele negócio, as pessoas foram para aquele lugar. E eles falaram, eles estão embriagados. Olha que monte de povo, tudo bêbado aqui. Pedro se levanta e fala, não. O que está acontecendo aqui foi predito pelo profeta Joel. Está se cumprindo a profecia hoje, que Ele derramaria do Espírito dEle sobre toda a carne. Jesus prometeu que quando Ele fosse, Ele enviaria. E no versículo 32, Ele disse, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Nós vimos isso. Nós que moramos aqui em Jerusalém, vimos isso. Jesus ressuscitou. E Ele foi exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Isso que vocês estão vendo e ouvindo é o derramar do Espírito Santo, está se cumprindo aqui. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ele está falando da exaltação. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele venceu a morte, Ele subiu aos céus e hoje Ele enviou o Espírito Santo. Sabe, irmãos e irmãs, Jesus entronizado não é visível a nós, mas é visível dos anjos, serafins, querubins que estão diante dele, os 4 seres viventes, os 24 anciãos que de dia e de noite adoram e declaram, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é eterno, o seu reino é eterno. E eu e você, porque não estamos vendo Jesus entronizado lá na sala do trono de Deus, nós devemos orar, Senhor, venha o teu reino. Senhor, venha o teu reino. Senhor, venha o teu reino sobre nós. Até que um dia nós estaremos todos juntos reinando juntamente com Cristo.
Mas que privilégio ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,11 diz: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. Ele habita em nós. Que privilégio ser habitado por esse Espírito. E o que essa verdade fala para mim e para você? Diante das nossas lutas, das nossas crises, dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas tristezas, dos nossos abatimentos, quem de nós nunca encharcou o travesseiro de lágrimas? Só Deus, que sonda e conhece o nosso coração, sabe das nossas lutas. Naquele momento que você está querendo jogar tudo para o alto, eu e você precisamos lembrar que nós temos um Consolador, o Espírito Santo. Ele traz consolo, conforto, Ele ensina, Ele nos tira das nossas crises. Ele é aquele que traz conforto ao coração aflito. E eu e você precisamos entender que Ele é consolo nas tribulações. Ele é força quando eu me sinto fraco. Ele é aquele que é o meu guia, é o meu orientador. Ele é paz em meio à guerra. E eu e você podemos ser tomados pela paz que supera a todo entendimento, porque nós temos a presença do Espírito Santo, que nos consola, nos conforta, nos anima, e nós podemos enfrentar tudo no poder dEle, e podemos declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei das suas crises, eu não sei das suas lutas, sei das minhas, que são muitas. Eu sei dos meus complexos, eu sei dos meus medos, mas Deus que sonda e conhece, esse Espírito que habita em mim e você, Ele nos fortalece, Ele nos direciona, Ele nos reergue, Ele caminha conosco e nos dá graça, mesmo quando nós queremos desistir da própria vida, porque Ele é o Consolador. João 16,7 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu for, o Consolador, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Razões para a ascensão de Cristo. Ele encerrou a sua missão. Ele foi entronizado. Ele enviou o Espírito Santo. Mas Jesus subiu aos céus para interceder por mim e por você. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele ressuscitou, Ele está entronizado e Ele intercede por nós. Irmãos e irmãs, nós temos um intercessor. Quem pode condenar um crente? Quem pode condenar um crente? A ideia aqui é de estar diante de um tribunal. Pode se levantar muitos acusadores, como de vez em quando aparece: agora você está querendo dar um de crentinho, mas você fez isso, aquilo outro. Não é assim que acontece de vez em quando? Quem pode condenar um crente? Nós tivemos os nossos pecados lavados no sangue do Cordeiro. Fomos sepultados com Cristo, mas ressuscitamos para uma nova vida. A Bíblia fala dessa primeira ressurreição, que é quando eu e você recebemos a Jesus como Salvador. Essa é a primeira ressurreição. Aquele velho homem praticou sim. Aquela velha mulher talvez teve atitudes incoerentes. Mas fomos crucificados com Cristo. E vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. O caráter de Cristo está em nós. Quando vem aquele promotor de acusação chamado Diabo e Satanás, que é o acusador da nossa alma, fala, né? Porque hoje você pecou, porque você fez aquilo outro. Lembra que nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso advogado. Sabe que a Bíblia diz que certa vez Jesus falou para Pedro: Pedro, olha, Satanás veio requerer você, que ele queria cirandar em sua vida. Assim como alguém malha o trigo, ele queria fazer isso com a sua vida. Mas para que a sua fé não desfalecesse, eu intercedi. Já pensou? Quando Satanás vem nos tentar, vem nos acusar, ele é o nosso intercessor.
Ele é o perfeito advogado. Jesus é o nosso advogado. Ele é o Cristo, o justo. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isaías, profeta Isaías, escrevendo o capítulo 53, versículo 5, ele diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós éramos por natureza filhos da ira de Deus, inimigos de Deus. Fomos reconciliados com ele, nos tornamos amigos de Deus, mais que amigos, fomos adotados como filhos. Então ele intercede por nós. E eu e você devemos caminhar dentro dessa verdade, que nós temos um perfeito mediador, intercessor, Jesus Cristo, nosso advogado, o justo. Ele cumpriu a sua missão, ele está entronizado. Jesus, ele é aquele que enviou o Espírito Santo, ele intercede e, por fim, Jesus foi assunto aos céus, porque ele foi preparar lugar para nós. Como eu disse, nós estamos aqui, ninguém é eterno nesse mundo. E depois, qual é o nosso destino? Com Cristo ou separado de Cristo? Dois destinos, não tem um outro estado intermediário. João 14, 1-3, ele diz: não se turbe o vosso coração, não viva inseguro, em turbulência, em angústia, quanto ao seu destino, se você tem Jesus como Salvador. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há quantas moradas? Há muitas. Há muitas. Eu sei que a porta é estreita, mas lá em Apocalipse diz que foi vista uma multidão sendo recebida no trono de Deus. Uma multidão. Há lugar para você que tem Jesus como Salvador. Há moradas. Eu não creio que vai ter um quartinho inferior para um melhor para outro. Eu creio que tudo vai ser excelente. No céu não há acepção de pessoas. E ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E ele diz: para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando Jesus ele veio, não tinha lugar para ele na estalagem. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas ele se tornou aquilo que ele não teve. Ele foi preparar moradas. Cristianismo é isso. Se eu não tive o melhor modelo de pai, eu vou me tornar o melhor modelo. Se você não teve o melhor modelo de mãe, você vai se tornar. Se você não teve o melhor modelo de caráter, você vai se tornar por causa do caráter de Cristo presente na sua vida. E um dia nós vamos reinar e estaremos todos na eternidade. Nas cenas finais deste mundo vai acontecer muita coisa ruim. Terremotos, catástrofes, pestes. Mas eu e você precisamos crer nesta verdade. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Saber que Cristo vai voltar para nos buscar, tem que nos dar esperança de caminhar firmes. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A ascensão de Cristo mostra que a obra foi consumada, o trono foi ocupado, o Espírito Santo foi enviado. Nós temos um intercessor constante. Interessante que lá ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele morreu e ressuscitou. Está no passado, mas ele promete a sua presença constante, constante no presente, constante.